Olá para você, seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre uma das maiores produções de 1970, Aeroporto. Olha, como a gente já até viu no vídeo anterior de análise, nem todo filme lançado em 1970 carregava junto com ele esse espírito contestador da juventude naquele início de década. Aeroporto, inclusive, é justamente o contrário. Ele é a expressão máxima do que os estúdios produziam quando injetavam bastante dinheiro na produção de uma película. Para vocês terem uma ideia, a Universal gastou a enormidade de 10 milhões de dólares para viabilizar esse projeto. Ele é baseado em um romance, escrito pelo Arthur Haley, que foi adaptado e levado às telas de cinema pelo George Seaton. E a sinopse, eu diria, é bastante ousada, até porque esse romance era muito extenso. Então, você tem basicamente a rotina operacional de um aeroporto fictício, o Lincoln International Airport. O diretor-geral desse aeroporto é o Mel Beckersfeld, interpretado pelo eterno astro de cinema Burt Lancaster. Ele se vê obrigado a lidar com uma noite especialmente problemática, onde praticamente tudo acontece. We got trouble, Mel. I just talked to the lawyer for those Meadowood people, and he says unless we stop planes from taking off over their houses by midnight, he's starting a damage suit. First thing in the morning for $10 million. Então a cidade sofre com a maior nevasca em muitos anos, um avião atola logo depois da aterrissagem, o que acaba bloqueando uma das mais importantes pistas do terminal de passageiros, e o mais grave de tudo, um passageiro ainda tenta explodir uma bomba em um dos voos que parte do terminal. Tudo isso fora os problemas pessoais desse personagem e que ele atravessa com sua esposa, que por exemplo pede o divórcio nessa mesma noite. Well, we've got to do something. You're right. And the only answer is a divorce. Saindo desse nosso personagem protagonista, a gente ainda tem um elenco coadjuvante bastante extenso. Então o Dean Martin interpreta um piloto de aviões que se vê num dilema entre aceitar o filho que teve acidentalmente com a aeromoça Gwen, interpretada pela Jacqueline Bisset, ou então sugerir até uma forma de abreviar aquela gravidez. I don't want to sound mystical or anything, but I am carrying someone who's part of us. E a gente ainda tem o personagem do George Kennedy, que é chamado para desatolar aquele avião que está bloqueando a pista, e a Eda Consett, interpretada pela atriz Helen Hayes, que faz a senhora politicamente incorreta que burla todo o sistema de controle nos terminais de embarque com o intuito de viajar sem pagar pelas passagens aéreas. Have you ever been a stowaway on any other airline? Oh, yes. But I like Transglobal the best. Quer dizer, a gente está aqui falando de um roteiro imenso, megalomaníaco e que poderia facilmente se perder nas mãos de uma equipe pouco competente. E infelizmente eu tenho que dizer que, na minha visão, isso acaba acontecendo de fato. Mais preocupado com o tamanho e com a exuberância da produção, além de um elenco imenso e cheio de estrelas, o filme se dedica muito pouco a investir no que seria mais importante, que é o desenvolvimento da história e de seus personagens. Um aspecto responsável por isso que eu estou expondo, por exemplo, é o fato de que o personagem responsável por um dos momentos mais críticos dessa projeção ser apresentado só depois de quase 1 hora do início da sessão. Trata-se do Homem-Bomba, vivido pelo ator Van Heflin, que além de ter que esperar toda a apresentação dos demais personagens, que de alguma forma estão interligados ali uns com os outros ao longo da narrativa, ainda é retratado de uma forma muito superficial e breve, sem profundidade psicológica, meramente como um malandro incontrolável. When I go to Europe, I always leave my checkbook at home. You know, it's too much of a temptation. Mas os problemas, infelizmente, vão bem além disso e passam inclusive pelas fraquíssimas atuações do elenco. Com exceção da personagem da Helen Hayes, que realmente está deliciosa no papel da senhora politicamente incorreta, todos os demais atores e atrizes, a despeito da sua fama conquistada ao longo dos tempos, não conseguem convencer o espectador. Está tudo muito artificial, colocado de forma muito incipiente, e o excesso de correlações entre todos esses elementos que são apresentados ao espectador talvez tenham tirado o tempo que o diretor teria para aprofundar as relações entre esses personagens. E isso acabou custando caro
em termos de narrativa. E o momento que deveria ser mais tenso do filme, na verdade, não carrega tensão alguma. Now that's... Well, if you'll excuse me, I think I'll take a little nap. A resolução dos conflitos é muito fraca e nem mesmo os alívios cômicos do roteiro ajudam. Bom, e para completar, se já não bastasse tudo isso, ainda fica uma incômoda sensação de que o filme é uma imensa propaganda dos aviões Boeing, já que em diversos pontos da narrativa é citada a força e a resistência dos materiais que fazem do Boeing o melhor avião de todos os tempos. The instruction book said that was impossible. There's one nice thing about the 707. It can do everything but read. Muita gente chegou a brincar, inclusive, que essa seria uma das propagandas mais longas da história da publicidade. Bom, para não ficar só nos aspectos negativos dessa produção, eu queria aqui destacar, além da atuação de Helen Hayes, que é deliciosa, como eu já falei, o trabalho de direção de arte e de cenografia da Edith Head, uma das maiores lendas de Hollywood nessa área. Todos os cenários me parecem bastante modernos e de acordo com as intenções desse roteiro. Também é notável a linguagem utilizada pelo montador para contar essa história. Por se tratar de uma filmagem feita em 70mm, onde a tela é bastante panorâmica, esse filme usa de diversos quadros sobrepostos sobre quadros, ou então colocados lado a lado, ao longo de toda a projeção. E isso causa um efeito que não era muito visto na época e que até mesmo hoje ainda causa um pouquinho de espanto, porque não é muito usual. E é engraçado inclusive notar que esse recurso chegou a dar um pouco de problema para as emissoras de televisão anos mais tarde, que na época ainda tinham a proporção 4:3 e acabavam cortando as beiradas, as laterais da imagem. Afora isso, é importante reconhecer aqui o valor histórico dessa produção. Esse filme se tornou a maior bilheteria da Universal de todos os tempos até aquele momento. E lançou a onda dos filmes catástrofe, que tomaria as salas de cinema ao longo de toda a década de 1970. Então você teria nos anos seguintes, por exemplo, O Destino de Poseidon, Terremoto, Inferno na Torre e as próprias continuações dessa franquia Aeroporto, que levavam milhões de pessoas para salas de cinema e contribuíram de forma decisiva para a evolução de aspectos técnicos de projeção, notadamente o som. Vamos lembrar aqui, inclusive, que Guerra nas Estrelas nasceu justamente nessa década, com a questão do som bastante apurada. E agora, uma curiosidade mórbida a respeito desse filme, especialmente para nós brasileiros. O avião utilizado nas filmagens dessa produção acabou sendo arrendado pela empresa brasileira Transbrasil na década seguinte ao lançamento do filme. E esse mesmo avião acabou sofrendo um grave acidente no dia 21 de março de 1989, quando ele se preparava para pousar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. A tragédia acabou vitimando 25 pessoas de forma fatal, entre a tripulação do avião, e o avião transportava carga, e pessoas que estavam no solo no momento do choque. Voltando ao filme, confesso que me decepcionei um pouco, até entendo uma boa parte das 10 indicações que o filme recebeu, especialmente nos quesitos técnicos, mas do ponto de vista artístico, eu diria que é um dos filmes mais fracos, se não o mais fraco, desde que a gente começou as análises desse canal. E você, consegue enxergar uma virtude nesse filme que extrapole o quesito histórico? Então deixa a sua opinião, escreve aqui embaixo nos comentários. Também não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e passar nas redes sociais do meu tio Oscar. A gente vai conversar no próximo vídeo sobre uma das maiores produções da nova Hollywood, dirigida por Robert Altman, Mesh. Eu espero você aqui.